Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, o autoexistente. Ninguém gerou Deus, ninguém criou Deus. Ele é que criou todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é Senhor, único. Tudo foi criado por Ele. Os homens, a terra, os céus, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo de bom e perfeito Deus fez, e fez para a sua glória, para a sua exclusiva glória. Só Ele é glorioso, só Ele é digno de louvor, de honra, só Ele é digno de respeito total, reverência, temor. Ele não precisa de nenhum de nós, não precisa de nada da gente, mas nós precisamos 100%, dependemos 100% dele. Se ele envia pragas como fez no Egito e exclusivamente dirigidas para os egípcios que escravizavam o seu povo, você imagina, minha amiga, meu amigo, quando nós vivenciamos aí a praga da Covid, quantas pessoas morreram, quantas pessoas sucumbiram, quantas pessoas se perderam, jovens, crianças, velhos, todos, de todas as idades. Sabe por quê? Porque havia uma praga no ar. E essa praga, minha amiga, meu amigo, é do controle de Deus. Não estou dizendo que Deus enviou essa praga, mas permitiu. Ele permitiu e tem permitido as pragas neste mundo para que o mundo venha se voltar para Ele. Deus é Senhor dos senhores. Não há como você questioná-lo. Não há como a gente questioná-lo. Por que fizeste isto? Não. Nós somos vermes. Nada. Deus não precisa da gente, mas nós precisamos dele. Então, que o Espírito do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, venha orientar o seu entendimento, orientar a sua inteligência, sua capacidade, seu talento, para que você venha entender que tudo, sem exceção, tudo vem das mãos de Deus. Se Ele tira um pouquinho do oxigênio, vem aí a praga, vem aí a destruição, vem aí a morte. E ninguém sabe nada, e ninguém descobre a razão do porquê veio. Mas é o pecado do mundo agride Deus, porque Ele fez o melhor, Ele deu o melhor, Ele criou o melhor, e eis que este mundo se tornou pior por causa da desobediência de Adão e Eva. Mas
Vai fazer o quê? Vai ficar chorando o leito que derramou? Não. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para Deus. Vamos olhar para Ele. Talvez você diga, por que eu nasci? Por que eu fui gerado? É verdade, eu perguntei, por que eu vim a este mundo, em certa altura da minha vida? Por quê? Por que eu vim a este mundo? Eu não escolhi para vir aqui, mas eu tenho tido o direito, o privilégio de escolher o destino final da minha alma. Esta é a grande vantagem. Deus nos deu o privilégio de escolhermos para onde nós queremos ir passar a eternidade. Então, quando Deus fala na sua palavra, Ele fala para alertar, para salvar, para estender a mão. Ele não precisa de nada da gente. O que Deus precisa? O que Deus... Deus depende de quê? Deus depende de alguma coisa? Não. Ele é autossuficiente, autoexistente. Tudo foi criado por Ele. Ele envia a sua palavra e vem o vento tempestuoso. Ele envia a sua palavra novamente e tudo se acalma. Só a palavra dele já é suficiente. Só a palavra dele já é suficiente. Ele não precisa mover um dedo. Só a palavra. E ele ensina, ele orienta, e ele trata com a gente que somos vermes, nada além de vermes. Ele nos trata com consideração, com respeito, porque ele nos dá a palavra dele para fazer-nos pensar, para fazer-nos meditar e descobrir a sua santa vontade. Ele disse para os sacerdotes judeus, o filho, olha só como Deus trata o ser humano, a sua criatura. Ele diz assim, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, como todo mundo costuma dizer, Deus é pai de todos, Deus é pai, Deus é pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está o respeito para comigo? Em outras palavras. É isso que Deus fala. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, ele pode não ser temido, honrado, respeitado por muitos, mas aqueles que o conhecem pela sua palavra, aqueles que têm acesso a ele pelo conhecimento da sua palavra, sabem o que Deus quer, sabem o que Deus almeja, sabem muito bem o que é que Deus está falando. Se eu sou o Senhor, eu não só
só Senhor na hora do aperto, dos apertos, das aflições, das angústias. Não, eu não sou Senhor só naquele momento em que você tropeça e diz, ai meu Deus. Não sou só Senhor aí. Eu sou Senhor sempre. E se você me considera Senhor, então onde está o respeito para comigo? Onde está o temor para comigo? E temor não é medo. Temor é respeito, em outras palavras, consideração para com ele. A Covid veio, muita gente ficou sem ar, sem oxigênio. Esse oxigênio que você respira neste momento, que nós respiramos nesse momento, faltou e milhões de pessoas morreram pela falta dele. Deus tira um pouquinho do oxigênio e o ser humano tão imponente, tão arrogante, tão alguma coisa, pensa que é alguma coisa, desce à sepultura. Os inteligentes, os intelectuais, os sábios, os grandes conhecedores, os grandes intelectuais, como também pobres e muitos ignorantes, todos desceram à sepultura pela falta do oxigênio, que ninguém dá importância porque tem a vontade. Mas quando falta, o ser humano morre. E muita gente gemeu. Você teve Covid? Pois é, eu tive 3 vezes. E eu tomei vacina 3 vezes. E essas vacinas, o que fizeram? Não evitaram. Eu tive a bandida da Covid. Mas o meu Senhor me guardou, me protegeu. Ele me guardou. Eu tive colegas que quase desceram à sepultura. Outros desceram à sepultura. Inevitavelmente. Como e por quê, eu não posso explicar, porque eu não sei. Eu só sei dizer que o meu Senhor me guardou, me protegeu. Ele protegeu a nossa família. Ele protegeu os nossos entes queridos. Minha amiga e meu amigo, quando se coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor coloca a gente também em primeiro lugar. A consideração que nós temos para com Deus vem em resposta à consideração dele para conosco. Entendeu? Da forma como você dá a ele a consideração, o respeito, o temor, a honra, da mesma forma ele trata você. Sempre foi assim. A Bíblia fala, tudo que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o homem tem colhido a maldição, porque tem plantado a maldição, o pecado, a rebeldia contra Deus, o desrespeito contra ele. E quando ele fala em dízimos,
Ele está apenas falando, querendo, cobrando apenas os primeiros 10% de tudo que nós recebemos dele. Ele nos deu o ar para respirar, para não morrer de Covid, coisa assim. Ele nos dá a terra para plantar, ele nos dá sabedoria para saber fazer as coisas, construir, criar coisas neste mundo. Ele nos dá talentos, ele nos dá tudo o que nós precisamos, necessitamos, não tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos, ele nos dá. E ele pede apenas os primeiros 10%, quer dizer, as primícias de tudo que ele nos dá. E é justo que nós usemos as primícias para nós e deixamos o resto para ele. Não, ele não precisa de dízimos, ele não precisa de oferta, ele não precisa de você, ele não precisa de mim, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada. Ele não precisa de nada, ele não precisa de servo, porque ele tem exércitos de anjos. Mas quando ele fala na sua palavra, é porque ele quer ter comunhão com a gente. Ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Por isso ele fala, o filho honra o pai. Antigamente era assim, os filhos honravam seus pais. Hoje, o servo honra o seu senhor. O servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Quer dizer, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, o respeito para comigo? Que consideração que nós tratamos a Deus. Quando eu fiz um desafio com Deus, que eu estava revoltado, eu estava pronto para morrer, viver ou morrer, era tudo ou nada. E essa é a proposta, domingo agora. Domingo agora nós vamos fazer um desafio à própria fé e também à própria palavra de Deus. Nós vamos colocar a palavra de Deus em xeque. Mas também saiba que quando você prova a Deus, você está provando a si mesmo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não merecia e nem mereço coisa alguma dele. Mas a misericórdia dele, o amor dele, a compaixão dele e o cumprimento da palavra empenhada dele para conosco nos fez sair daquela crise desgraçada que eu passei. Ele fez isso. Então, o que nós queremos é que você pense, use a sua inteligência só um pouquinho. Eu sei que cansa, as pessoas não gostam de usá-la, mas só um pouquinho, use a sua inteligência, use a sua capacidade de raciocínio. Deus está falando com você, comigo, com todos nós. Se eu sou seu pai, você me considera pai? Então onde está a minha honra? O filho honra o pai. Onde está a minha honra? Se eu sou seu pai? Se eu sou o seu Senhor, onde está o respeito, o temor para comigo? Pensa nisso, minha amiga, meu amigo. Deus nos trata de forma quase que de igual para igual. Ele nos trata, poxa vida, com tanto respeito, carinho, consideração. E ele quer, no mínimo, que nós venhamos devolver isso da mesma forma.
Então, neste domingo, vamos partir para o tudo ou nada. Nós vamos provar a Deus, mas quando nós provamos a Deus, primeira coisa que nós provamos somos nós mesmos. É isso aí. E quem tem coragem de provar a Deus, vai ter coragem para provar a si próprio. Da mesma forma como você dá, você recebe. Da mesma forma como você trata a Deus, Ele trata você. É assim que funciona. Não tem nada de sorte. Não tem nada de destino traçado. Nada disso. Nada disso. Mentira. Tudo engano, tudo fajuto, tudo conversa fiada para boi dormir. Essa é a realidade. Quando Deus fala em dízimo, Ele está provando a nossa lealdade, o nosso respeito. Ele já sabe quem nós somos, é claro. Ele já sabe. Mas o que Ele quer é que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Essa é a realidade em relação a Ele. Você se conhece em relação ao seu marido, sua mulher, seus filhos, enfim, seus pais. Mas você, às vezes, não se conhece diante de Deus. Da forma como você o trata, Ele também vai tratá-lo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Ele é Deus, é misericordioso, compassivo, cheio de amor. Ele é amor, mas Ele também odeia. Ele odeia o pecado. Ele odeia a rebeldia. Ele odeia aquele que não o teme, que não o respeita, não o considera. Ele odeia esse tipo de atitude. Ele ama o pecador, claro, todos os pecadores, tanto que enviou o Filho dele, Jesus, para morrer por nós. Mas Ele odeia o pecado. Essa é a realidade. Então, quando você viu, vocês devem ter visto, lá na Califórnia, lá os artistas se reuniram para festejar o Globo de Ouro, não é isso? Não é isso? O que eles tiveram que se meter, falar o nome de Deus? Por quê? Por quê? O que eles ganharam com isso? O que eles ganhariam com isso? Em outras palavras, eles quiseram insultar o Altíssimo. Eles blasfemaram contra o Altíssimo. E a resposta, no dia seguinte, veio com fogo. E muitos daqueles que estavam, não sei o que estão passando nesse momento, aqueles que debocharam, que blasfemaram contra o Altíssimo, nem mesmo sem conhecê-lo. Muitos perderam suas casas e parece que até hoje ainda tem resquícios de fogo. Não se brinca com Deus, minha amiga, meu amigo. Ele diz assim, olha só como é forte. Ele está falando com os sacerdotes, hein? Ele está falando aqui com os sacerdotes. Imagine o povo que crê nos sacerdotes. Olha só. Ele diz assim, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre os gentios o meu nome. Quer dizer, os gentios, que não são judeus, são os não-judeus. Ainda assim, mesmo não tendo conhecimento, informações de Deus, ainda assim o considera, o teme. Ele diz, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os
gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que quando Deus trata de dízimos e ofertas, ele cobra, ele exige isso de nós, só para deixar claro para cada um de nós o que nós somos em relação a ele, o que nós precisamos saber. Porque se nós somos infiéis a ele, como ele haverá de ser fiel a nós? Ele se mantém fiel à sua palavra, mas se ele é insultado, se o seu nome é blasfemado, como resolver essa situação? Então Deus permitiu, ele coloca dízimos e oferta, colocou sacerdotes para cuidarem dos dízimos e das ofertas, porque os dízimos e as ofertas representam, tipificam, simbolizam algo importante para Deus, que é a nossa consideração. Não é que ele precise disso, ele não precisa, mas só pelo fato de a pessoa ser leal, fiel para com os seus dízimos e ofertas. Quando a pessoa pega o seu salário em mãos, o seu dinheiro, o seu ganho, e a primeira coisa que ela pensa é separar os seus dízimos, as primícias, os primeiros 10%, os primeiros 10%. Eu disse outro dia, Deus não está querendo o seu dinheiro, nada não. Ele é dono de tudo. Não adianta você pegar os primeiros 10%, gastar consigo, e os 90% você dá na igreja. Isso é insultar a Deus. Você está colocando-o em segundo lugar na sua vida. Primeiro é você. Quando você gasta os primeiros 10% para si ou para sua família, para quem quer que seja, para os seus prazeres, para os seus pecados, você está dizendo assim, olha, Deus, primeiro eu, depois o Senhor. Essa é a realidade. Então, os dízimos significam isso. Deus cobra os dízimos porque ele não precisa. Ele não tem que comprar nada. Para que ele vai querer dinheiro? Para quê? Mas ele colocou a sua igreja, colocou os seus servos, colocou os sacerdotes, instituiu todo um trabalho para que o ser humano, o seu povo especial, fizesse considerá-lo como primeiro na sua vida. Então, os dízimos representam isso. Ele é o primeiro na minha vida. Ele me deu 100, então eu vou devolver os primeiros 10%, os 10 primeiros. Quer dizer, consideração. É o que acontece, por exemplo, você vai entender melhor agora, e vai entender bem. Por exemplo, sua filha, seu filho faz aniversário, criança. Você faz um bolo de aniversário, dá uma festa, chama os convidados, todo mundo que você conhece, para homenagear a sua criança. E aí, muito bem, chega na hora de assoprar a velhinha, então, acende-se a velhinha e a criança vai lá, assopra. Pronto. A partir dali, ela vai pegar a faca e vai cortar o primeiro pedaço do bolo. A primeira parte
do bolo. Para quem ela vai dar aquele primeiro pedaço? A criança é inocente, pura. Então, para quem ela vai dar a primeira parte, a primeira fatia do bolo do seu aniversário? Para a mamãe ou para o papai? Se ela pega a primeira parte, e dá para o papai, então a mamãe sabe que o papai é mais importante na vida da criança do que ela. Se ela dá para a mamãe vai saber que ela é mais importante do que o papai na vida dela. É isso, só isso. Entendeu? Entende agora o que é o dízimo? Você entendeu? Precisa desenhar e colorir? Não, você entendeu muito bem. Essa é a realidade. Deus quer ver em você, em mim, em cada um de nós, o grau de honra, de fidelidade, de respeito, de temor que há dentro de nós. Se ele é o primeiro ou se ele é o segundo. Ele não aceita ser o segundo. Ou ele é o primeiro ou ele não é nada. E por isso vêm as maldições. Por isso vêm as maldições. Ele fala isso. Ele fala. Ele diz assim: maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador. Que, ele está falando do ser humano enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque a oferta do Senhor não pode ter mácula. É como o nosso amor, o amor que você quer do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, não pode não pode ser um amor fingido. A oferta não pode ser fingida, não pode ser maculada. A oferta tem que ser pura, impecável. E ele diz: promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande, Rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Então, quando alguém é infiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, você pode ter certeza, o diabo ri, o diabo zomba de Deus por sua causa. Você entendeu, minha amiga, meu amigo? Você entendeu? Você vai ler isso lá em Isaías. Eu vou deixar aqui guardado para você lembrar. O diabo e os seus demônios e os inimigos de Deus blasfemam diariamente, grandemente, contra o Senhor. Por causa daqueles que dão para Deus, às vezes, o resto do bolo, ou o farelo do bolo. Deus não aceita. Ou ele é o primeiro na sua vida, em nossas vidas, ou ele não faz parte das nossas vidas. E quando vêm as maldições, não podemos ficar reclamando. Não podemos ficar com raiva de Deus porque a vida está sendo tão ruim, tão cruel. Não, ele não tem nada com isso. Isso é problema seu. Você plantou, você colheu. Eu planto, eu colho. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. É a inteligência que Deus me deu. Eu vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Não tenho dúvida disso. Se eu planto semente de justiça, eu vou colher frutos da justiça. Se eu planto semente da injustiça, eu vou colher frutos da injustiça. Eu vou colher amanhã, com certeza. Chova, faça sol. Eu vou colher o que eu plantar hoje. Você também, todos nós.
Então não vamos, mas Deus é amor, misericórdia. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é tudo de bom. Só que Ele é justiça. Deus é um Deus de justiça, do que é certo, não do que é errado. E Ele não passa a mão por cima da cabeça de ninguém. Nada disso. Não é. Quem crê vai, quem não crê fica. O que Ele fez por nós é indescritível, é inimaginável. Mas o que nós fazemos pelo que Ele fez por nós? Essa é a pergunta. Então, dízimos e ofertas. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de você, nem de mim, nem de nenhum de nós. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento e venha derramar temor nos corações de todos os que assistem esta live, de todos os que vão assisti-la. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Ele disse, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ele tinha determinado bênçãos para Israel. Mas ele diz também, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Por quê? Porque o povo se voltou contra ele. Israel pagou também um preço alto, tem pago um preço alto. Quantas vidas morreram por causa daquela festa infame, maldita, que eles honravam, colocaram lá uma imagem de Buda, uma das imagens, e cantaram, e enfim, insultaram Deus. Então, a mortandade que veio a Israel e também aos seus inimigos, eu pergunto, foi Deus que fez isso? Não. É Deus injusto? Não. A palavra dele continua a mesma. A palavra dele não volta vazia. Não volta. Ela se cumpre. Eu tenho um pacto com Abraão. Mas se os filhos de Abraão não obedecerem, eles vão sofrer as consequências da desobediência. E sofreram, e têm sofrido. Essa é a realidade. É o povo escolhido? É o povo escolhido. Mas se esse povo escolhido se rebelar contra o Altíssimo, vai sofrer as consequências. Não tem escapatória, porque Ele é o Deus de justiça, é o Deus de verdade. Não há justiça sem a verdade. E não há amor se não há verdade. É ou não é? Amor falso, fajuto, fingido. Quem é que gosta? Pois bem, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia, mas Deus é justiça, Deus é justo. Pense bem, minha amiga, meu amigo, domingo agora, mesmo que você seja uma pessoa pecadora, faça um desafio com Deus. Não fique aí reclamando, não fique aí lamentando. Fala com Ele. Se o Senhor existe, como muitos falaram, se você existe, me mostra. É isso aí. Você tem coragem para fazer isso? Tem? Pois é. É isso que nós queremos. Venha, traga a sua coragem e vamos colocar os pingos nos is. Vamos colocar os pratos, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem é, quem não é, não é. Quem crê, vai, quem não crê, fica. Por isso, o apóstolo Paulo diz, provai-vos a vós mesmos, se estás na fé. Se o Senhor Jesus Cristo realmente está em vós. Domingo agora. Não é para qualquer um.
Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.